O artigo 313 estabelece uma série de hipóteses em que o processo ficará suspenso. Veja, são hipóteses que não são exaustivas, porque há uma série de outras hipóteses peculiares nos demais artigos do Código de Processo Civil que eventualmente também façam com que o processo fique temporariamente suspenso. Então esses são os fenômenos mais comuns de suspensão do processo. Então o 313 diz: suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Ou seja, aqui é um fenômeno externo ao processo, a morte. A morte é um evento que causa um transtorno no processo, quer seja das partes, quer seja do advogado. Nós já vimos, quando estudamos partes, que a morte da parte não necessariamente acarreta a extinção do processo. Ao contrário, o normal é que os direitos colocados em juízo sejam transmissíveis, sucessíveis, e portanto a morte da parte impõe que os seus herdeiros ou os seus sucessores venham para o polo ativo ou passivo, quer a parte falecida seja autora ou seja a ré. O fato é que, enquanto se efetiva essa substituição do morto pelos seus sucessores, num procedimento que a gente chama de habilitação, o processo fica suspenso, aguardando que isto ocorra. Então, tão logo noticiada a morte, o juiz sobresta o processo, suspende o processo, para que haja então esse tipo de providência, que é a substituição do morto pelos seus sucessores. Do advogado é a mesma coisa. Falecendo o advogado, é preciso que a gente tenha também um tempo para que a parte promova a contratação de outro advogado, que esse outro advogado se enfronhe nos assuntos do processo. Os artigos, os parágrafos 1º, 2º e 3º dizem o seguinte, desse mesmo artigo 313. Na hipótese do inciso 1, que é o da morte, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Esse artigo 689 é o que estabelece o roteiro desta habilitação, ou seja, como é que os herdeiros farão para ingressar no processo, juntando, portanto, os seus comprovantes, as suas comprovações de que são os sucessores, ou o inventário aberto nomeando-se o inventariante. No parágrafo 2º diz: não ajuizada esta habilitação, portanto não formada esta habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do espólio, ou seja, ele vai dizer para o autor: olha, chegou a notícia de que o réu faleceu, portanto, autor, providencia a citação dos sucessores do réu, para que o processo tenha andamento. E o juiz, portanto, dá ao autor um prazo de no máximo 2 meses, de no mínimo 2 meses e no máximo de 6 meses para tomar essa providência. Se o falecido for o autor, o juiz, então, nesse caso de falecimento do autor, e sendo transmissível o direito, porque senão é caso de extinção do processo, determinará a intimação do espólio do autor, dos seus sucessores, para que eles então providenciem a substituição do autor falecido por esses seus sucessores, por esses seus herdeiros. E se eventualmente eles não fizerem isso, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito, porque se não tem autor, uma ação não pode continuar sem autor. De modo que, resumidamente então, morrendo o réu, a gente determina ao autor que providencie a citação dos seus herdeiros. Isso se já não houve a habilitação original, sem problema nenhum, portanto os próprios sucessores vieram e se habilitaram automaticamente. Se for o falecimento do autor, o juiz intimará os herdeiros do autor para que promovam a habilitação sob pena de extinção do processo. Se porventura a morte for do advogado, diz o parágrafo 3º, no caso de morte do advogado, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, em até 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução do mérito, se for o autor que não nomeou novo advogado, e determinará o prosseguimento do processo contra o réu, a sua revelia, se foi ele que não providenciou a substituição do advogado falecido. Ok?